Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece do Lar de Fabiano de Cristo. Que bom que encontramos um momento no nosso dia para darmos este alimento ao nosso espírito, já que ele é tão necessário quanto o alimento que damos ao nosso corpo. Que possamos serenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração para nos conectarmos com a espiritualidade amiga que nos aguarda para este momento de consolo e paz. Estamos utilizando o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem de hoje tem como título Cadáveres. E o trechinho do Evangelho diz o seguinte: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 28. E Emmanuel, então, vem nos esclarecer esta pequena passagem, dizendo o seguinte: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Esta mensagem tem um título muito forte, mas que é um simbolismo utilizado por Emmanuel para nominar essa passagem do Evangelho. Cadáveres podemos entender por todos aqueles nossos vícios, todas aquelas nossas mágoas, os nossos pontos mortos guardados dentro do nosso coração. Tudo aquilo que nos tira da tranquilidade, que nos tira e nos rouba a nossa paz, pode ser entendido como um cadáver. E é por causa destes pontos que a tristeza, por muitas vezes, nos acompanha. A melancolia transforma o nosso dia. E é nesses pontos, que são os nossos pontos fracos, que, como diz Emmanuel na mensagem,
os obsessores se apegam. Mas Emmanuel também nos lembra que eles não se aproximam de nós sozinhos. Somos nós quem os atraímos. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, as nossas atitudes, a forma como pensamos, como agimos, é que atraímos estes amigos não tão agradáveis. E por muitas vezes o culpamos das coisas ruins e erradas que nos acontecem. Mas o que estamos fazendo para modificar isso tudo? Será que estamos limpando o terreno para que essas aves de rapina vão embora? Ou será que estamos alimentando com cadáveres o nosso terreno íntimo, trazendo para o nosso redor os corvos, os urubus? Na mensagem, Emmanuel nos lembra que quando se limpa o terreno, e dessa forma ele quer nos dizer que quando nós modificamos as nossas atitudes, como quando deixamos passar as nossas mágoas, a nossa inveja, a nossa tristeza, então os corvos se afastarão, os obsessores se afastarão, aqueles amigos não tão agradáveis sairão de perto de nós, porque eles já não encontrarão alimento no nosso íntimo. Eles já não se sentirão atraídos por nós. Mas é um esforço tremendo que devemos fazer. Porque é com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, que formamos a nossa aura. A nossa aura é como quando nos aproximamos de alguém e nos sentimos bem ou mal. Cada um tem as energias que o cercam. E assim como nós percebemos as energias dos outros, os outros percebem as nossas energias também. Como quando nos aproximamos de uma pessoa e nós sentimos vontade de estar sempre próximos a ela, porque ela é agradável, ela nos dá aquele aconchego, pura e simplesmente pelo fato de estar ao nosso lado. Da mesma forma, existem aqueles dos quais nos aproximamos e eles estão tão negativos que eles nos roubam as nossas energias. E nós sentimos vontade e necessidade de nos afastarmos. E assim acontece com esses nossos amigos invisíveis. Eles se aproximam de nós conforme os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, para que possamos enterrar os nossos cadáveres, precisamos modificar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Precisamos fazer a nossa reforma íntima, entendendo o que nos faz bem e o que nos faz mal, e investirmos naquilo que nos faz bem, transformando e modificando os nossos pensamentos desagradáveis por atitudes boas, pela caridade. E encerrando o nosso momento de reflexão, que possamos ser amparados e protegidos por Fabiano de Cristo para seguirmos nessa nossa caminhada evolutiva rumo à redenção. Que possamos permanecer em paz e tranquilidade. Que assim seja.